Foi um dos jogos mais marcantes da minha vida, né? Eu acho que eu tenho 3 ou 4 jogos que eu não vou esquecer nunca. Esse é um deles. O time era demais, né? Era um time que a gente jogava junto desde o infantil. E era aquele time que foi montado pelo Silva, que era o treinador na época, que a gente pegou o Tele, né, como treinador do time de cima e... Só isso? Só isso, né? E a gente foi subindo, cara. E era o time que tinha Rogério Ceni, que tinha... KT, Caio Ribeiro, André Luiz, lateral, Mona... depois veio o Juninho Paulista, depois veio o Guilherme, e foi incorporando, né, o Pavãozinho, e era um time sensacional, né, cara, e a gente foi ganhando tudo. E daí quando chegou na Taça São Paulo, né, que era o grande campeonato, a gente jogou um ano antes desse campeonato contra o Vasco. Chegamos na final, aquele time do Vasco, que era Pimentel, Ian, Jean, Valdir Bigode, era um timaço também, e a gente perdeu nos pênaltis no Pacaembu, um ano antes. Então já tinha uma pressão, né, do São Paulo, nunca tinha ganho a Taça São Paulo. E era Taça São Paulo ainda na época, né? Não era Copa São Paulo como agora. E daí era uma pressão danada, né? E daí pegam, como você falou, pegam Corinthians e São Paulo. Dia 25 de janeiro, Pacaembu. Nunca vi o Pacaembu daquele jeito, porque não era que era de graça só e você tinha que ter reservar o ingresso antes. Não, era portão aberto e entrando. E aí deu o limite, né? Eu vi que, eu lembro confusão. Deu, porque não cabia mais dentro do campo e a Praça Charles Miller lotada. Teve muita gente que ficou de fora, né? E daí um jogo que aconteceu do que aconteceu, né, cara? A gente quando entrou em campo, né? A gente entrou em campo assim, a gente viu toda a torcida do Corinthians na ferradura, vamos dizer, do Pacaembu. A torcida do São Paulo no tobogã. Daí, você conhece o Pacaembu, né? Quando a gente subiu assim, falou, caramba, cadê a torcida? Daí a gente olhou pra trás, tava... E a torcida do São Paulo, cara, menor número, fez mais barulho que a do Corinthians, porque o jogo... Daí, de repente, a do Corinthians engolia porque o Corinthians empatava, depois ficava quieta porque o São Paulo ganhava. E... Cara, foi um jogão, um 4-3, uma final sensacional. E depois daquele jogo, né, Decilo, eu era uma promessa, como todos os outros ali que estavam, né? No time do Corinthians tinha o Marques, tinha o Silvinho, tinha, nossa, um monte de gente boa ali naquele time do Corinthians também. E daí a gente passou o Jameli promessa para um Jameli realidade. Eu já estava indo pro time principal com o Tele, já estava sendo convocado, estava indo, mas era uma promessa, como todo... o cara é bom, ele pode rodar, pode virar ou não. E depois daquele jogo, eu comecei a dar autógrafo, tirar foto, coisa que eu não imaginava na minha vida, né? O pessoal ia o dia seguinte, no dia 26, né, que foi o dia seguinte da final, a minha casa tinha, sei lá, 4, 5 canais de TV, o pessoal do jornal, tinha muito jornal escrito na época ainda, né? Rádio, todo mundo lá na minha casa, todo mundo assustado, né? Meus vizinhos lá, todo mundo na porta, vendo chegar carro da TV e com link, com não sei o quê, e gravando. E uma coisa que eu não esperava, cara, que aconteceu, de repente, e depois dali minha carreira deslanchou.